Considerado como um santo homem de Deus, famoso por pregar sobre santidade e ensinar bons preceitos para jovens e adolescentes, foi preso nos Estados Unidos porque abusava de menores. Ele era conhecido como um grande homem de Deus, um santo missionário do Senhor. Nós vamos falar sobre isso, vamos ler a matéria para vocês, mas antes eu gostaria de deixar claro aqui que isso é comum no meio religioso, porque muitas vezes caras que aparecem de terno e gravata e com uma Bíblia na mão são considerados sagrados, são considerados pessoas inerrantes até mesmo, né? Dali não pode sair nenhum mal, porque esse cara ele transpira santidade. Esse mesmo que a gente vai comentar aqui, o Daniel Savala, né? Ele tinha um trabalho entre os universitários ligado à Assembleia de Deus, só que era um bandido. Foi considerado culpado, ele mesmo confessou a culpa, abusou de menores, mas a turma, né, dizia que ele era um santo homem de Deus. Eu vou ler a matéria para vocês e depois eu volto aqui para comentar mais sobre esse assunto. Vamos ler. Daniel Savala, de 70 anos, foi condenado a 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional após admitir ter abusado sexualmente de 2 meninos no Texas. A sentença foi determinada por um juiz do condado de McLennan. Segundo o promotor Josh Tettens, a lei texana exige o cumprimento integral da pena nesses casos e em casos ligados a tráfico humano contínuo, tornando improvável que Savala deixe a prisão. Ele foi preso em Waco em junho de 2023 após denúncias de abuso. Savala era missionário e também considerado um santo homem de Deus. Também foi mentor espiritual de Christopher Handy, ex-integrante do movimento universitário Chi Alpha Campus Ministries, ligado às Assembleias de Deus. Dizendo que o número para ligar em caso de violência contra a mulher é 180. Se você nunca ouviu numa igreja evangélica esse número, o número é 180. Agora, se você é uma criança, olha para ti aqui. Está assistindo os Gideões, o papai e a mamãe saiu. Você é uma criança, está assistindo os Gideões. Se alguém está fazendo algum mal a você, querendo tocar em alguma parte do seu corpinho, se essa pessoa que mora aí na sua casa fala, se você contar, vou matar seu pai, vou matar sua mãe. Não acredita. Tem um número para você ligar agora. Você sabe mexer no celular. Você vai ligar agora com calma, respira, porque foi Deus que colocou a tia nessa live para te ajudar. Respira. Respira. Estou achando o número aqui. 100. 100. 100. A tia vai dizer de novo. 100. Liga. Liga. Aproveita que você está sozinha agora. Liga. E pede ajuda. Durante o CIBEMP Brasil, Congresso de Irmãs Beneficentes Evangélicas do Ministério de Perus, uma fala do pastor Elias Cardoso sobre a mensagem pregada recentemente pela pastora Helena Raquel nos Gideões vem dando o que falar nas redes sociais. Assista ao vídeo a seguir e tire suas próprias conclusões e deixe sua opinião nos comentários. Coisa linda, essa irmã teve coragem do quê? De falar que Jesus não está mais na casa? Meia hora de fala sem citar o nome de Jesus. Ela não falou no nome de Jesus. Não falou. Falou que disse que falou, mas não disse que Jesus está no meio da igreja. Todo mundo aplaudiu. Até os demônios aplaudiram. É assim mesmo que eu quero. Toda fala sua, tira Jesus do meio, que eu não quero ele aparecendo. Mas não vai tirar, não. Satanás do inferno. Tem uma irmã que a conheço, até em tese admiro. Tem tese
Mas pregou nos Gideões agora, falou um monte de coisa lá, irmão. Cá entre nós, cara, tem coisas no cenário religioso que, se a gente contasse pra vocês, a maioria saía dizendo, ou sairiam, né, dizendo que é invenção, que é exagero. Mas o vídeo do pastor presidente do estado do Paraná é o exemplo claro e clássico que acaba atropelando qualquer tentativa de você satirizar o conteúdo, o assunto, cara. Olha o nível da ironia do presidente das Assembleias de Deus e deboche, tá? Debochado, coagindo a igreja, quem estava ali ouvindo ele, na tentativa agressiva de descredibilizar a fala da pastora Helena Raquel nos Gideões. Olha só o vídeo. Satanás do inferno. Tem uma irmã que a conheço, até em tese admiro. Tem tese. Mas pregou nos Gideões agora, falou um monte de coisa lá, irmão. E deu até percentual. E eu vou perguntar aqui agora. Quantas irmãs casadas temos aqui esta noite? Levante a mão aí. Olha a pergunta que ele faz, cara. Levante a mão aí. Casada. As senhoras estão felizes com o marido das senhoras, não? As que estão felizes, dêem glória a Deus. Mas ele não bate em vocês em casa? Hã? É um tipo de glória a Deus por livre pressão, não é verdade? É o que dá a entender, olha de novo. Casada. As senhoras estão felizes com o marido das senhoras, não? As que estão felizes, dêem glória a Deus. Hã? Não ameaça vocês em casa? Como é que é o Vicente para você, Mara? Mara, você toma cuidado aqui. Seria a Mara Lima, cara? Não mostre a Mara Lima. Se for a Mara Lima estava na hora lá, inclusive a Helena Raquel chama a atenção dela como parlamentar, deputada. Cantora Mara Lima foi apresentada esta noite não só como cantora, mas também como alguém que está trabalhando na Secretaria de Proteção à Mulher. É isso mesmo, Preciosa? Pois bem, mas você tem que entender que não é ungido. Pedófilo é criminoso. E isso que ele faz não seria uma maneira de dar uma coagida? Ó, aqui, maneira lá, minha amiga. E por mais que está apoiando, né, que é outro assunto, dá outro vídeo, o apoio que eles deram aí aos candidatos, que está uma verdadeira polêmica nos bastidores, mas esse tipo de atitude aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, né, cara, de um pastor presidente das Assembleias de Deus, de um estado. Então tem coisas que eu não aceito, eu discordo. Nós não podemos ser inimigos nossos. Nós não podemos ser inimigos nossos. Como assim inimigos nossos? Quer dizer que são amigos de abusadores? Cara, não dá pra entender isso aqui, meu amigo. Não podemos ser inimigos nossos? De que tipo de amizade esse cara tá falando? Fica a pergunta aí, cara. E as pessoas pensam que estão fazendo uma grande coisa, estão fazendo uma devassa. Os maiores agentes de Deus na terra são os pastores. Eu disse pastor. E não pastora. É o que ele quis passar a ideia aí. E a Assembleia tem muito disso, né, cara? Eles não separam, não reconhecem o cargo pastoral feminino. E isso aí é outra história também, que eu já falei em vários vídeos aqui a respeito desse assunto. Você entendeu o nível que o cara chegou para descredibilizar a mensagem que é pertinente dentro do contexto? Diz que 40% das mulheres evangélicas que apanham. Meu Deus, é para denegrir, meu irmão. Satanás do inferno. As nossas mulheres são abençoadas. Quantos pode dar glória a Deus aí? Pode ter aqui e ali, quem sabe, algum herege que não tem juízo.
Herege que não tem juízo, mas que são reconhecidos por eles, recebe credencial deles, são ungidos por eles. É assim, cara. Que espanca a sua mulher. Mas eu até perdi de vista, porque olha que eu ando. Meu irmão. E outra coisa, não fica no nosso meio. Então eu escuto tudo. Né? Tem uns que batem palma porque são ruins também. Mas eu não bato palma para isso não. Satanás do inferno. Aqui fica claro, cara, a técnica clássica que esses pastores usam, que é a técnica de manipulação de auditório. Se você olhar o vídeo novamente, você vai entender o que eu estou falando. Ele pede primeiro para as mulheres levantar a mão, depois faz uma pergunta, né, se são felizes, e diante do silêncio e provavelmente alguma resposta negativa no meio de algumas mulheres ali, ele simplesmente ironiza, dá uma risada. E é um sorriso que carrega aí, velho, uma hipocrisia. Das mulheres evangélicas que apanham. Meu Deus, é para denegrir, meu irmão. E a grande hipocrisia irônica nisso é o cara usando o microfone para defender a instituição. Porque eu penso, se toda liderança espiritual deveria ser a primeira interessada em transparência, trazendo, né, uma responsabilidade em proteger as vítimas. Gideões Missionários, 2026. A pastora Helena Raquel denunciou os pedó e referente àquelas palavras que Marco Feliciano disse, que a Igreja Católica abafa os seus casos e sugeriu que a Igreja Evangélica devia fazer o mesmo, ela disse que era preciso denunciar, não era caso de oração, era denúncia pública mesmo. E aí, referente àquela palavra que Silas Malafaia disse, se o teu pastor é bandido, não te mete não, ele é ungido do Senhor, é ele Deus, mas tu não mete, sai fora, não se mete com ele. Ela falou, o ungido de Deus não é pédoa, não é abusador. E aí, ela até cita o nome 100 para crianças e para mulheres que são vítimas de violência, discarem esse número. O povo aplaude. O que é que acontece? Foi notícia, viralizou. Alguns líderes, chamados de pastores, que para mim são mercenários, se levantaram contra a Helena Raquel. Agora deixa eu voltar aqui um pouquinho. Há um tempo atrás, o pastor Marcos Pereira, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, que fazia culto nos presídios do Rio de Janeiro, foi preso por ter abusado, por ter estupro 6 mulheres, das quais 3 eram menores. Uma delas foi abusada de 14 a 22 anos. Foi preso e eu acho que está solto. Acho que está solto já. Né? Em alguns outros países era prisão perpétua ou então pena capital. Há um tempo atrás também, Marcos Aurélio era uma das lideranças dos Gideões Missionários. E ele contou que lá na zona estavam os pastores de Camboriú, os pregadores, levando meninas que queriam cantar para dormirem com eles e eles levarem elas para cantar. Ao invés de dar aquela oferta missionária lá para os Gideões, ou seja, pagar para ser posto o seu nome numa agenda da festa, agora, através da piroquinha maligna deles, Elson de Assis, Marcos Aurélio, Abílio Santana e companhia, elas poderiam cantar. E o Marcos Aurélio notifica que levou Abílio para a zona e que ele pegou uma cantorinha e ela não quis aceitar e ele a estuprou e retirou sangue dela. E também fez com a menina de programa que lá do motel também ela não quis continuar e ele fez isso, abusou. Pelo que eu saiba, o próprio Elson Villanova, que eu preguei na Assembleia de Deus em Osasco, se não me falha a memória, lá em São Paulo,
Elson Villanova disse, olha, o pastor Samuel Ferreira e eu demos a presidência da Assembleia de Deus para Abílio Santana em Salvador. Impressionante, né? E por que o Ministério Público, por que isso não chegou às autoridades, não foi feita uma investigação? Por quê? É por causa de dinheiro? Por que Abílio Santana não está na cadeia? Aí, queridos, o que aconteceu? Daniel Savala, o Evandro Moretti, eu vi ele falando nesse vídeo, Daniel Savala, um missionário ligado à Assembleia de Deus, abusou de 2 meninos e ele foi preso e foi condenado a 30 anos de prisão. Era conhecido como Santo Homem de Deus. Aí, olha só. Aí, eu ouvi de muitos casos, e vocês também ouviram, de diversos ministérios, no meio dos TJ, no meio de tantos ministérios, que haviam anciãos, que havia líderes fazendo isso aí. E aí eles dizem que não é a justiça dos homens, é a justiça divina. Cara, a justiça divina não vai chegar nunca aí, porque essa fé que está aí não é a fé divina também, não é o Jesus divino, é tudo falso, não é verdadeiro. Então não vai... Pronto, eu dou um exemplo. Tem alguém aqui que ainda é parente meu, e uma moça confessou para um dos meus filhos lá no colégio, que ela era pequena e esse presbítero aqui da Assembleia de Deus pegou ela e abusou dela. E ele tinha acesso à casa dos pais dela. E ela ficou chorando, a mãe veio pegar ela, que estava na casa dele, presbítero, né? Dirigente de uma congregação aqui, na Vila Nova, né? E aí ela foi, e quando ela foi para casa, ele foi atrás e chegou lá, falou para ela, não fala nada para ninguém que vai ser pior. E eu falei para um presbítero aqui da igreja, falei para 2 irmãos. Eles disseram, irmão, não caía do homem e o levantar de Deus. Eu falei, não, isso aí é uma prática antiga e tem a fama dele espalhada. Ele disse, olha, não se preocupa não, que Deus vai punir ele. Eu falei, Deus vai punir? Não, isso é uma coisa de você, não tem nada com Deus. Sabe o que aconteceu? Já se passaram 2 anos. Aí o presbítero falou, irmão, eu não posso falar nada não, porque senão vão ficar com inimizade comigo. Acabou, pronto, tá lá. A paz do Senhor, meu irmão, é um santo, mas é um abusador e tá lá. E desses casos está cheio aí pelo Brasil, né? Aí, o que acontece? Quando veio à tona essa palavra da Helena Raquel em Camboriú, então foi um alvoroço muito grande e alguns líderes começaram a se levantar e a falar. Por exemplo, Elias Cardoso, um líder, ele vai, que vocês viram aqui nesse vídeo, ele diz assim, a mulher passou meia hora e não falou no nome de Jesus. Meu querido, a hora de fazer denúncia não é a hora de falar do nome de Jesus. Não tem nada a ver, abusadores, não tem nada a ver com Jesus. Tem de dizer como deve tratar com eles, não é ficar que nem um abestado, que nem um tolo. Aleluia! Irmão, queria falar de um assunto, mas muito constrangedor, o pastor presidente não vai gostar, então, aleluia, Jesus. Jesus, não. É para denunciar, é para dizer o que está acontecendo. Mas eles se fazem de sons de inocentezinhos. Ele não falou o nome de Jesus. Esses que citam mais o nome de Jesus. Esses que não passam 1 minuto sem dizer, aleluia, bendito seja Deus, Jesus. Esses sonsos aí, em muitos dos casos, são são abusadores. E ficam se escondendo no nome de Jesus, né? Aí diz assim, não diz que Jesus estava no meio da igreja. Não está. Quem foi que disse que ele está? O que foi que ele falou? Eu estou dizendo, ele falou para a samaritana. O dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não é no templo, e não é no monte, é em espírito e em verdade. Ele disse, eu vou, mas voltarei para vós. Onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. O corpo de Jesus é místico e onipresente, não é templo. Ele disse, o reino de Deus não é com aparência de templo, aparência exterior. Não dirão, ele aqui ou ele ali. É dentro. É no coração, entende? Está entendendo ou não? Pois é. Esse Elias Cardoso, esse senhor, diz, os demônios aplaudiram, chamando as pessoas, até vítimas, e outras que ouviram, de vitimados,
Os irmãos aplaudiram, ele disse que foi demônios que aplaudiram. Porque para eles, tudo que tem rótulo evangélico é santo, não é? Então, se está cheio de pedra, de abusadores lá no meio, está tudo santo, né? Pois bem, aí o pastor presidente do estado do Paraná, Pessi Fontoura, né? É um senhor, você pode observar que a cara dele parece de um vampiro que passou 2 semanas sem beber sangue. Ele diz o seguinte: mulheres, irmãs, vocês estão felizes com seus maridos? Quer dizer que é assim. Quer dizer que você resolve, você é pastor presidente da convenção do estado do Paraná, e você simplesmente vai resolver o problema das irmãs assim. As pessoas que gastam sal junto, que convivem junto, anos, tem delas que sofrem há anos, que estão lá, orientadas pelos líderes. Teve uma que eu até pus no meu canal, ela falou no Instagram dizendo que ela era criança, ela era abusada e os pais orientaram ela, os parentes orientaram a não falar nada, porque era o servo de Deus. E quantas passam por isso, né? Alguém feliz com seus maridos? Diga amém. Quer dizer que é assim. Você é um irresponsável. É um irresponsável, né? Aí diz o seguinte: mas eles não batem em vocês? É uma coisa irrisória de se falar. O que você está falando, você sabe que acontece, você sabe que resolve assim. Então, ela vai dizer, eu estou feliz ou não estou feliz? Assim. E você está dizendo porque sabe que acontece também, né? Porque no meio de vocês é hipocrisia pura. E vocês ficam querendo tapar o sol com a peneira, mas não tem jeito, amigo. A grande Babilônia está caindo, cara, está caindo. E o rabo de vocês, a feiura de vocês está aparecendo, viu? Olha só, aí ele diz o seguinte, ó. Tem coisas que eu não aceito. Ah, é? Não aceita, não? Não aceita denúncia de pedonão? Então vai ficar passando pano? Mas não vai ter jeito, amigo. E se você é um também, eu estou dizendo, se você é um também que se esconde atrás de presidência de igreja, se você sabe disso, porque você sabe de muitos casos. Eu fui convencionado de 97 a 2014, pela Assembleia de Deus, Ministério Templo Central aqui de Fortaleza. Eu resolvi problemas com os pastores. E depois que saí de lá, continuei resolvendo problemas. Problemas de todo tipo de casos. Eu sei que acontece muito. Não é só no Paraná. Não é só no Brasil. Aqui em Fortaleza acontece muito. Eu acompanhei, eu fui enviado alguma vez com outro pastor para destituir o pastor do seu cargo. Era um pastor chamado Damião, era de uma cidade chamada Aracoiaba, estava na cidade de Pacoti. Ele saiu de Aracoiaba deixando Abandos, foi para Pacoti, fez a mesma coisa. O pastor Pedro Cavalcante, vice-presidente, chamou o pastor Juraci Porfírio e eu para ir lá, retirar ele de lá e empossar outro líder lá. Eu conheço esses casos, existem muitos casos de pedófilo, casos de prostituição, casos de homossexualidade no nosso meio. Tem uma família que eu não vou citar o nome, que tem vários. E ninguém mexe, entende? Por causa de poderes, por causa de dinheiro, tá entendendo? Deixa eu concluir por aqui. Não podemos ser inimigo dos nossos. Então, os pedos que tiver aí, você são seus amigos. Desde que faça parte do seu ministério, eu sei que vocês são assim. Não podemos ser inimigo, então está dizendo que não pode ser inimigo de abusadores. Eles têm de continuar fazendo vítimas e vocês apoiando. Vocês são piores do que o diabo. As pessoas pensam que estão fazendo uma grande coisa, estão fazendo uma devassa. Quer dizer que estimular as pessoas que estão presas, algemadas pela mente, pelo corpo, pelo abuso, a denunciarem, a ficarem livres, não é uma grande coisa, não é para você, porque não é você que está preso num cativeiro, seja onde for sendo abusado. Você é o patrono, você é o anfitrião dessa festa perversa de perversidade que está acontecendo. Você é um dos que está dizendo que não pode ser inimigo disso. Os maiores agentes de Deus na terra são pastores. Não, são os maiores ladrões, os maiores enganadores, os piores lobos, os piores lixos que existem. Pastor Frank Lima, de 97 a 2005, foi o pastor mais novo da Assembleia de Deus do Ceará. Peguei tudo que tinha, reparti com os carentes, porque eu sou uma ovelha. E eu precisava do dobro, o triplo, é muita gente necessitada. Os meus colegas compraram Hilux, casas de praia, apartamentos. Enricaram, ficaram milionários, alguns deles.
Um deles era meu vizinho, deixou uma casa de R$500 mil lá em Beberibe para o meu amigo pastor José Walter, coordenador de missões, vender para ele. Tudo através desse evangelho aí. Pregando como itinerante mais de 10 anos, nunca cobrei um centavo. Muitos estavam pregando no meu lado, cobrando R$20 mil. E o povo pagava, porque é uma prostituição. A prostituta, ela vende o amor de Deus. É o que acontece nas igrejas. Aqueles que vivem ganhando muito dinheiro. Agora, vocês, né, o seu Percy Fontoura, eu garanto que o que o senhor ensina na doutrina é o contrário da Escritura. Porque se você disser, olha, quando você vai para a casa de Deus, entre aspas, que você diz que está no caminho da igreja, é uma blasfêmia, o caminho é o Messias, eu sou o caminho. Quando você chega no templo e diz que a casa de Deus é outra blasfêmia, Jesus disse, a casa do meu pai é casa de fala, de oração, ser humano, vocês transformaram nisso. Na versão eles dão a entender que é um lugar para dobrar o joelho lá dentro. Mentira, ele falava do corpo do ser humano, dele mesmo e da igreja. Quando você está lá e diz que dízimo é dinheiro para dar para eles, é mentira de novo. Sabe por quê? Porque dízimo é trigo, cevada, coentro, cominho, seria o quê aqui na roça? Feijão, milho, batata, jerimum, seria coisas da roça para os famintos. E vocês dizem que é dinheiro. E dizem mais, que quem não der, para vocês que não são da tribo de Levi, estão roubando a Deus. Então, através disso vocês ficam ricos, ficam com essa pose toda. Vocês estão usando o nome de Deus e estão roubando a Deus. Porque lá em Malaquias 3:10, quem roubava eram os representantes da nação, eram falsos sacerdotes, que pegavam já prata e ouro. Me roubais nos dízimos e ofertas alçadas. A alça da bolsa que estava já com prata e ouro na mão dos sacerdotes, não dos pobres, que era viúva, órfão, pobre, estrangeiro. Vocês usam o nome de Deus para roubar. E Jesus disse em João 10, eu sou bom pastor dá vida pelas ovelhas. Vocês dão? Não. Você vê uma pessoa morrendo, sendo abusado, e você diz, eu não concordo, eu não aplaudo, eu não aceito, eu não concordo. Vocês vieram para matar, roubar e destruir. E os piores ladrões são vocês. Jesus diz assim, ó, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Depois ele diz, eu sou a porta. Então a porta é Jesus. Então eles sobem por outra parte. Edir Macedo falou para Caio Fábio, vou montar uma igreja na década de 80, mas não vou usar Jesus, a porta que é Jesus, aquele que entra pela porta. Eu vou usar o Deus da barganha do Antigo Testamento, porque Jesus vira a mesa e derruba as moedas. Está entendendo? Ainda diz, né? Derrubem esse templo. Se fosse casa de Deus, não mandava derrubar. Então, aí você tem um exemplo do R.R. Soares, do Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, todos presidentes, todos esses aí. São cães, chacais, raposas, são simplesmente lobos. Jesus falou em João 10, eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Imagina, se até Moisés, que foi líder, legislador e profeta para Jesus, foi ladrão. Ele diz todos que vieram antes de mim. Imagina depois esses caras aí, com essa cara de vampiro aí, sedento de sangue. Os outros ladrões, eles usam armas e ameaçam as pessoas com arma para tomar o que é deles. Vocês usam o nome de Deus e o nome do Messias. Você não tem cara do servo do Messias. Tem cara de vampiro. Vocês não usam nem mesmo a Bíblia que vocês carregam para falar a verdade. Então eu digo, tendo experiência como pastor, saí do sistema 2014. O evangelho verdadeiro é amar o Criador e amar o próximo. Para mim, o meu mestre é o Messias. O pastor é o Messias. Você está entendendo? E eu provo biblicamente. Não, mas está escrito obedecer aos vossos pastores. Mentira, obedecer aos vossos guias. Não tinha consagração, não tinha nada daquilo. Não, mas Efésios 4:11 ele mesmo deu no passado dons ministeriais. Não são esses ofícios desses caciques aí. Deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vocês estão aperfeiçoando alguém? Não, vocês estão manipulando e dominando sobre essas pessoas. Até que todos cheguem ao conhecimento de Cristo, a estatura. Ah, tem um conhecimento de Cristo? Tem, ficou obsoleto. Já conhece o Messias? Pronto, não precisa do Frank Lima aqui. Você tem a Bíblia, o Espírito Santo lhe guiará toda a verdade. Não precisamos ter um mediador entre Deus e o homem, só Jesus. Então eu digo aqui, se você não entendeu, eu não vou desenhar agora, eu não tenho muito tempo. Os piores cailordas, canalhas, picaretas, ratos de púlpito são os chamados pastores. São esses os piores ladrões, não são os melhores da terra. Eu renunciei e saí do sistema para falar a verdade aqui. Aí ele diz o seguinte, ele reclama que a Elana Raquel disse que 40% das mulheres eram abusadas. Ele acha pouco ainda.
Não, tá tudo certo, tá tudo bem. O que importa é o dinheiro, né? No teu rabo. O que importa é só dinheiro, né, caboclo? É só isso que importa. Aí diz Satanás do inferno. Não, Satanás é você. Satanás são esses caras que vocês passam panos, que estão abusando de mulheres. São vocês o diabo, mas vocês vão cair. Vocês serão pisados, seus demônios. Pode ter aqui, ali, algum herege que espanca a sua esposa ali, fala com um tom de ironia, que espanca a sua esposa. Até havia algum caso, mas eu perdi de vista. Perdeu porque não foi você que estava sofrendo, né? Esqueceu, não deixa pra lá, tanto faz. O que importa é dinheiro só, né? Não é isso? Diabo. É só isso que importa, né, demônio? Só isso, né, seu Pessi Fontoura? Aí ele diz assim, ó. Tem uns que batem palma porque são ruins, mas eu não bato palma. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Cara, esse sistema, cada dia que passa eu tenho mais vergonha desse lixo. Esse sistema hipócrita, nojento. Espero que essa Babilônia caia rápido. O que eu desejo para vocês, chamado pastores, é que vocês que estão hoje no poder, nadando na grana e sabendo de pessoas que sofrem, que estão em cativeiros até domésticos, vocês não movem uma palha, nem um prego numa barra de sabão para fazer nada. Eu espero uma cadeia braba para vocês. Eu espero que vocês sejam apanhados. Quanto mais, passou meia hora, não falou de Jesus. Ai, irmão, é para denegrir, até usou uma expressão racista. É para denegrir, irmão, 40% é para denegrir. Eles têm de pagar de santinhos, não importa quem seja sacrificado para eles, né? Não interessa. É isso que é o sistema. O sistema não tem empatia, não tem amor, não tem justiça, não tem verdade, não aplaude a verdade, gosta da mentira, transforma a injustiça em justiça para eles. Luz em trevas, é isso. Fico sem palavras, não tenho o que dizer. Diga nos comentários o que vocês acham. Minha desaprovação a esses caras aí. Aplausos para a pastora Helena Raquel. Vamos avante. É só o começo, querida. Isso é só o começo. Não se preocupa, não. Assim como o Felca falou também sobre a adultização, também virou lei. Assim como a senhora está despertando, é só o começo. É a queda da grande Babilônia. Não adianta pagar de santidade. Essa igreja aí não é a igreja do Messias. A igreja do Messias é fora dos templos. Foi ele que disse para a samaritana. O dia já veio e a hora chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. Então já sabemos que os do templo são os falsos. E para você, redundante, repetitivo, às vezes eu também sou repetitivo aqui, e que fica, não podemos generalizar, filho de uma égua. Está escrito, a grande Babilônia deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Só escapa quem estiver fora desses templos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo para fora, disse Jesus. Está escrito, sai dela, povo meu, não seja cúmplice dos seus pecados e não participeis dos flagelos que há de vir sobre ela. Mas esse seu Pessi Fontoura e aquele outro sujeito lá são cúmplices e vão participar dos flagelos que há de vir sobre ela. É isso? Eu quero agradecer pelos 7.000 inscritos. Que o Pai continue abençoando vocês. Muito obrigado por ser inscrito no nosso canal. Estamos juntos. Forte abraço. Até o próximo vídeo.